A depressão é considerada hoje um problema de saúde pública bastante notório. Afeta aproximadamente 18% da população mundial, atingindo mais mulheres do que homens, numa proporção de 2 a 3 mulheres para um homem. Inicia-se após os 25 anos de idade, em média, mas pode acometer qualquer faixa etária. Ela está situada hoje em primeiro lugar como causa de afastamento do trabalho. Já ganhou as doenças cardiovasculares, que até o final do século XX estava em primeiro lugar. Hoje, a depressão, conforme a Organização Mundial de Saúde, é a doença que mais incapacita para o trabalho. Observem a gravidade desta doença. Quais são as causas da depressão? Até hoje, os cientistas vêm procurando uma causa ou um conjunto de causas que seja específico para a depressão. No entanto, ainda não sabemos a causa exata desta patologia. Ela é uma doença que tem causalidade multifatorial. Problemas de natureza genética, situações ambientais, predisposição psicológica, alterações em campo biológico, todos esses fatores se unem para provocar um episódio depressivo que muitas vezes é recorrente. Hoje, considera-se, sobretudo, a depressão como uma patologia de natureza biológica, onde alterações dos neurotransmissores cerebrais, como noradrenalina, serotonina, dopamina e outros neurotransmissores, sofrem um processo de desregulação em áreas específicas do cérebro, promovendo sintomas importantes característicos do processo depressivo. Quais são esses sintomas? Vamos enumerar os principais para que possamos identificar quando ocorre um episódio depressivo maior, como conhecemos no âmbito psiquiátrico essa doença. Esses sintomas geralmente ocorrem em um nível de faixa de tempo de pelo menos 15 dias. Quando eles estão presentes por pelo menos 15 dias para mais, podemos considerar a pessoa como portadora de um transtorno depressivo. O primeiro deles é o humor deprimido, rebaixado. O segundo, a perda de interesse e prazer por coisas que antes eram muito importantes, agradáveis para essa pessoa. Terceiro, uma falta de energia, um cansaço muito grande. Quarto, um prejuízo da concentração e do foco para as atividades. Quinto, alterações do sono, para mais ou para menos. Sexto, alterações do apetite, para mais ou para menos também. Sétimo, sentimentos de inutilidade, sentimentos de fracasso, de impotência para mudar as coisas. E um outro sintoma fundamental, ideação suicida, que caracteriza um episódio grave de depressão, quando a pessoa começa então a pensar em morrer, a pensar em sumir ou até mesmo em tirar a própria vida em função do desespero. E como tratamos a depressão? A depressão deve ser tratada por um conjunto de operações terapêuticas que são significativas. A primeira delas é incluir o tratamento farmacológico ou medicamentoso através do especialista, do psiquiatra, utilizando antidepressivos. Há várias classes de antidepressivos que são altamente eficazes e o psiquiatra saberá escolher qual é a medicação de melhor eleição naquele momento. E também
realizar uma psicoterapia bem orientada, particularmente uma metodologia como a terapia cognitivo-comportamental, que é altamente eficaz para o tratamento da depressão. Veja, o medicamento não fala com você. O medicamento não dá diretrizes para você, não apresenta a você novos rumos. Ele elimina ou reduz sintomas. Portanto, tomar a medicação, mas também buscar uma psicoterapia bem dirigida é essencial para que você possa sair desse processo depressivo. A depressão cura? A depressão não cura. Em saúde mental, não abordamos essa questão da cura. Em saúde mental, aprendemos a lidar com as nossas emoções, aprendemos a lidar com os nossos comportamentos disfuncionais, fazendo mudanças importantes na nossa vida. Consequentemente, nos afastando daquele estado deletério, daquele estado sofredor em que nós nos encontrávamos. Porque a depressão pode ser recorrente. Em um dado momento, ela pode ocorrer. Surge um fator estressor, uma perda de um ente querido, um desemprego ou qualquer outro fator que seja frustrante. É claro que a pessoa que tem uma predisposição psicológica poderá ter o processo depressivo recorrente. Então não falamos em cura, mas falamos em aprendermos a lidar com nossas emoções, pensamentos e visões a respeito de nós, das pessoas, do mundo, do futuro. E quando adquirimos ferramentas importantes para alterar toda essa visão distorcida que temos da realidade, conseguimos, portanto, sair da depressão e funcionar, operar melhor na nossa existência.